Olá, agentes! Aqui é o Eliatan. Nos últimos vídeos do canal, eu falei sobre alguns dos SCPs mais importantes do Código de Cataclismo. Então, dando continuidade a essa saga, eu vou falar sobre um dos SCPs mais famosos de todos, e o mais pedido por vocês. Então hoje eu lhes trago o SCP-096. Então já deixe o seu like e se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Também ative o sininho de notificação para receber os vídeos novos. Eu também convido vocês a entrarem no Discord do canal. Lá você pode conversar comigo e com outros membros, falar sobre SCPs, dar sugestões de vídeos, e receber atualizações sobre os vídeos do canal. Mas então é isso. Bora pro vídeo. SCP-096. Nome do objeto: o cara tímido. Classe do objeto: Euclid. Procedimentos especiais de contenção: SCP-096 deve ser mantido em sua cela, em um cubo de aço hermeticamente fechado de 5 metros por 5 metros por 5 metros, em todos os momentos. Verificações semanais para quaisquer rachaduras ou buracos são obrigatórios. Não é permitido nenhuma vigilância por vídeo ou ferramentas ópticas de qualquer tipo dentro da cela de SCP-096. Funcionários de segurança devem usar sensores de pressão pré-instalados e detectores a laser para garantir a presença de SCP-096 no interior da cela. Todas as fotos, vídeos ou gravações que sejam ou se assemelhem a SCP-096 são estritamente proibidas sem a aprovação do Dr. E o 5. Descrição: SCP-096 é uma criatura humanoide, medindo aproximadamente 2,38 metros de altura. O sujeito mostra ter pouca massa muscular, com a análise preliminar de massa corporal sugerindo uma leve desnutrição. Braços estão grosseiramente fora de proporção com o resto do corpo do sujeito, com extensão aproximada de 1,5 metros cada. A pele é principalmente desprovida de pigmentação, sem nenhum sinal de qualquer cabelo no corpo. A mandíbula de SCP-096 pode abrir até 4 vezes em comparação com a de um ser humano normal. Outras características faciais permanecem semelhantes para um ser humano, com exceção dos olhos, que são também desprovidos de pigmentação. Ainda não se sabe se o SCP-096 é cego ou não. Ele não mostra sinais de quaisquer funções cerebrais superiores, e não é considerado ser sapiente. SCP-096 é normalmente extremamente dócil, com sensores de pressão dentro de sua cela, indicando que gasta a maior parte do dia a olhar para a parede oriental. No entanto, quando alguém vê o rosto de SCP-096, seja diretamente, por meio de gravação de vídeo, ou até mesmo por uma fotografia, SCP-096 irá entrar numa fase de sofrimento emocional considerável. SCP-096 vai cobrir seu rosto com as mãos e começar a gritar, chorar e balbuciar incoerentemente. Cerca de 1 até 2 minutos após a primeira visualização, SCP-096 começará a correr para a pessoa que viu seu rosto, que a partir deste ponto será referido como SCP-096-1. Velocidades documentadas têm variado de 35 km por hora até km por hora. Este fato parece depender da distância de SCP-096-1. Neste ponto, nenhum material ou métodos conhecidos podem impedir o progresso de SCP-096.
A posição real de SCP-096-1 não parece afetar a resposta de SCP-096, que parece ter um senso inato de localização de SCP-096-1. Nota: esta reação não ocorre quando vê representações artísticas. Ao chegar ao local de SCP-096-1, SCP-096 vai matar e SCP-096-1. 100% dos casos não deixaram vestígios de SCP-096-1. SCP-096, em seguida, vai sentar-se por alguns minutos antes de recuperar a compostura e se tornar dócil, mais uma vez. Então ele vai tentar fazer o seu caminho de volta ao seu habitat natural. Devido à possibilidade de uma reação de cadeia em massa, incluindo violação de sigilo da Fundação e grande perda de vidas civis, a recuperação do sujeito deve ser considerado prioridade alfa. Doutor também pediu a terminação imediata de SCP-096. O pedido está aguardando aprovação. A ordem tem sido aprovada e deve ser realizada pelo doutor em registro de áudio a partir da entrevista 096-1. Entrevistador: Doutor. Entrevistado: Capitão. Aposentado: ex-comandante da equipe de resgate Zulu 9A. Recuperação dos dados do incidente 096-1A. Início do registro. É sempre uma merda fazer a recuperação inicial. Você não tem ideia do que a maldita coisa é capaz. Além das informações que os técnicos de campo podem te passar, você tem sorte se ao menos disserem a você toda a história. Eles nos disseram para colocar o saco e levar. Não disseram porra nenhuma sobre não olhar para a maldita coisa. Você poderia descrever a missão, por favor? Sim, muito bem, por sinal. Tivemos 2 helicópteros, um deles com a minha equipe, e um no apoio com Zulu 9B e o doutor. Vimos o alvo a cerca de 2 cliques ao norte do nosso caminho de ronda. Acho que ele não estava de frente para nós, ou então ele teria ido em cima de nós. Seu relatório diz que SCP-096 não reagiu ao frio. Estava a menos graus. Na verdade, eram menos. E sim, ele estava pelado e não fez mais do que tremer. Enfim, pousamos, nos aproximamos do alvo, e o corporal estava pronto para pôr o saco nele. Foi quando o doutor chamou. Me virei para atendê-lo, e foi isso que me salvou. O alvo deve ter se virado e toda a minha equipe viu. Foi quando o SCP-096 entrou em um estado emocional agitado. Exato. Desculpa. Fiquei arrepiado por um segundo. Tudo bem. Bem, eu nunca vi o rosto. Minha equipe viu, e pagou pela vista com a bunda. Você poderia descrevê-lo um pouco mais, por favor? Sim, sim. Ele começou a gritar, e a chorar. Não como um animal, soava exatamente como uma pessoa. Realmente muito assustador. Começamos a disparar quando ele pegou o corporal e arrancou sua perna. Deus, ele estava gritando por ajuda de qualquer forma. Estávamos explodindo pedaços para fora do alvo, pente após pente. E não aconteceu porra nenhuma. Eu quase enlouqueci quando aquilo começou a... Ele. Isso é quando você ordenou o uso de um atirador AT-4 EDIT. Uma arma anti-tanque. Estava acoplado desde que SCP tinha se soltado. Eu vi essa arma fazer tanques parecerem papel. Fiz a mesma coisa para o alvo. Houve danos significativos ao SCP-096. Ele nem sequer parou. Ficou rasgando minha equipe, acabou com metade do torso do cara. Mas estava tomando dano. Se estava, não estava mostrando. Ele deve ter perdido todos os seus órgãos, todo o seu sangue, mas ele não reagiu em nada. Sua estrutura óssea não foi ferida, no entanto. Ficou rasgando meu esquadrão. Então nenhum dano estrutural real. Quantas balas você diria que foram disparadas contra SCP-096?
No mínimo. Umas 1000. Nosso porta-artilheiro disparou como um Magal, 19 por pelo menos 20 segundos. 20 malditos segundos. Só isso já foram 600 balas de calibre 0.50 bombeados naquele treco. Deve ter sido a mesma coisa que cuspir nele. Isto é, quando o Zulu 9B chegou. Sim, e minha equipe tinha sumido do mapa. Zulu 9B conseguiu colocar o saco na cabeça, e ele simplesmente se sentou. Colocamos tudo dentro do helicóptero e chegamos aqui. Eu não sei como eu nunca vi o rosto. Talvez Deus ou Buda ou quem quer que seja pense que eu deveria viver. Coisa imbecil. Obtivemos a descrição de um artista, o rosto de SCP-096. Gostaria de vê-lo. Sabe, depois de ouvir os gritos daquela coisa, e os gritos de meus homens, eu não acho que eu quero ficar pensando naquela coisa. Não. Apenas não. Tudo bem, acredito que terminamos por aqui. Obrigado, capitão. Cadeiras são ouvidas em movimento, passos são ouvidos até sair da sala. Capitão. É confirmado ter deixado a sala da entrevista 22. Que este seja registrado que estou solicitando formalmente que SCP-096 seja eliminado assim que possível. Fim do registro. Nota adicional de segurança. Diversas pesquisas estão sendo realizadas para encontrar uma forma de parar SCP-096 quando perturbado. Até agora, o meio mais eficaz é usar placas móveis de aço e chumbo, com 20 centímetros de espessura, revestido com. Caso o procedimento falhe, deve ser usado armas de calibre .50, juntamente de uma arma elétrica projetada pelo Dr. com disparos de amperes. Até agora, nenhum dos meios foi provado ser efetivo, porém muitos estudos apontam que isso pode pelo menos atordoar SCP-096. Nenhum teste direto em SCP-096 deve ser executado por motivos de segurança. Caso todos os procedimentos de neutralização de SCP-096 falhem, todo e qualquer indivíduo deve sair do caminho de SCP-096 até a eliminação de SCP-096. 1.